A jornada de cada espírito é desenhada com as cores que o artista deseja imprimir. Os momentos opacos da vida, em que se tinge de negro todos os nossos pensamentos e sentimentos, mostram ainda que nós precisamos, que não temos o amor exemplificado por Cristo. É mais ou menos essa frase que o livro de hoje traz para nós, uma frase importante para a nossa reflexão, e é com ela que nós queremos começar o Repensar de hoje. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. E hoje nós trazemos um livro que tem também uma leitura importante para você, com conteúdo e lições muito importantes para o nosso dia a dia. A nossa convidada de hoje é Marlene Sais e o livro que ela nos oferece tem como título Quando o Amor Vence o Ódio. Seja muito bem-vinda, Marlene. Obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês participando do Repensar. Pois é, esse livro é editado pelo Espírito Luizinho, não é mesmo? Sim. E você estava nos dizendo que não é o primeiro livro, né? Esse é o nosso terceiro livro. Nós temos o Insensatos Corações, que depois tivemos o Nas Águas do Mar da Vida e agora o Quando o Amor Vence o Ódio. Todos eles sob o comando do Luizinho, que é o nosso mentor espiritual. Certo. Agora, antes de nós comentarmos sobre o livro, porque tem uma história muito assim, comovente ao mesmo tempo, com conceitos muito importantes para o nosso dia a dia, né? Para a nossa convivência. Então, Marlene, fala um pouquinho de você, dessa sua vida, dessa tua trajetória até chegar aos dias de hoje. Eu conheci a doutrina espírita aos 16 anos, foi-me presenteado um livro por uma amiga, li, achei interessante, mas talvez pela imaturidade acabei não levando o assunto adiante. Certo. E quando eu estava com 18 anos, aí realmente a doutrina espírita entrou na minha vida. Eu conheci o meu marido, né? Eles eram de família espírita, e quando ele comentou que eles tinham vários livros espíritas, eu falei, então eu gostaria de ler um livro espírita. E ele me deu As Memórias do Padre Germano, certo. Que esse foi o primeiro livro que eu li já nessa fase que eu me decidi que iria conhecer aquela doutrina. E esse foi o primeiro de muitos outros. Naquela época se faziam as reuniões mediúnicas nas casas das pessoas. Sim. Isso já faz aproximadamente 50 anos, para vocês fazerem uma ideia, né? Então, você começou bem jovenzinha, né? Então, eu estava com 18 anos, agora vou fazer 68, né? Ótimo. Então, são 50 anos de doutrina. Eu me identifiquei muito com aquilo que eu li nesse livro, comecei a participar com a família do meu marido das reuniões mediúnicas e, para minha surpresa, na primeira reunião mediúnica que eu fui participar, eu tive um apagão. Sim. Eu não vi nada. E só quando terminou a reunião mediúnica, o tio dele, que era o dirigente da reunião, falou que eu havia incorporado uma entidade e dado uma mensagem. Para mim, aquilo foi a coisa mais surpreendente do mundo, porque eu jamais poderia imaginar. Mas não lhe causou nenhum medo? Nada. Parece que eu já conhecia essa doutrina há muito tempo. Uhum. A partir daí, eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a ler, me interessei pelos livros espíritas e já me sentia uma espírita, porque a religião que eu praticava antes não respondia os meus questionamentos e eu me identifiquei plenamente com a doutrina espírita. E o A Caminho da Luz, ele foi fundado, nós vamos fazer 38 anos no dia 4 de outubro, então eu tinha 30 anos, quando numa madrugada, Luizinho, ele me disse assim, vamos fundar uma casa espírita, cujo objetivo é oferecer o pão espiritual e o pão material para as pessoas. Luizinho, só para fazer um preâmbulo para o nosso amigo telespectador, ele é um espírito que, nesta existência, ele desencarnou aos 8 anos de idade. Certo. E, após 3 anos, ele começou a nos mandar mensagens e era sempre de madrugada. Ele me chamava e dizia, vamos escrever. E começou a planejar a construção de um trabalho espírita. Depois de 3 anos da sua desencarnação, naquela madrugada ele disse, está na hora, procure o imóvel e vamos fundar. Assim o Caminho da Luz surgiu. O imóvel foi ali perto mesmo de onde eu morava, apareceu assim do nada uma casinha para alugar, foi muito emocionante, alugamos aquela casinha e depois de 3 anos conseguimos comprar a nossa sede própria, enfim, a partir dali, em 4 de outubro de 1975, o Caminho da Luz começou as suas atividades. Inicialmente
no âmbito espiritual, fazendo campanhas para poder auxiliar obras sociais, e 10 anos depois nós fundamos a nossa primeira creche. Hoje são 16 creches que nós atendemos na cidade de São Paulo, mais de 3.500 crianças. Maravilha. E o Luizinho sempre ali nessa paciência, nessa tolerância, né? Porque lidar conosco encarnados não é fácil. Não é fácil. E ele sempre dizia, nós temos que começar a escrever, mas o tempo é muito curto, porque tem o lado social, tem o lado religioso, mas chegou uma hora e falou, não, agora nós temos, senão não vai dar tempo para você nessa existência, vamos começar. Sim. E aí ele editou Os Insensatos Corações, que foi em 2010, que nós lançamos esse livro. Certo. Esses livros têm como base romance, é isso? São. Porque esse que nós vamos comentar logo mais é romanceado, né? Sim, os 3 são romanceados, mas eles têm inserido no seu conteúdo as explicações doutrinárias referente àqueles fatos, né? Ele diz assim, um romance por si só é um relato de uma existência, mas nós temos que colocar nos entremeios a explicação doutrinária sobre aqueles fatos, senão não atinge o objetivo. Até para a gente entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Que eu acho que essa sua história mostra para nós, né, a pré-existência da alma, do espírito, porque você já sabia da doutrina espírita, né? É uma coisa tão natural que você fala, por quê? Porque eu consigo, outras pessoas não. Então, eu acho que isso vai provando e as pessoas vão começando a compreender e facilitar a nossa vida quando nós conhecemos esses conceitos da doutrina espírita, né? É verdade. Às vezes nós conversamos com pessoas que vão à casa espírita e não se identificam, né? Não acham atraente aquilo que para nós é fantástico. Isso. E isso denota, sim, que quando você vai à casa espírita, você encontra um livro espírita e aquilo fala direto ao seu coração, é apenas uma recordação. Não é a primeira vez, né? Eu senti isso muito claramente comigo quando o tio do meu marido falou, aconteceu assim com você, você apagou, deu uma mensagem. Nossa, aquilo para mim foi maravilhoso. Eu amei, não sabia o que era, mas eu amei quando ele falou aquilo. E daí comecei a me interessar, porque na minha vida, desde criança, aconteceram muitos fatos que, para mim, eram inaceitáveis. Você vai contar já isso, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais com Marlene Sais.